Você já se perguntou por que sua vida parece a de outra pessoa, como se você estivesse seguindo um roteiro que não foi escrito por você. Pesquisas mostram que 80% das pessoas passam a maior parte do tempo atendendo às expectativas dos outros, perdendo o contato consigo mesmas. O gurú do crescimento pessoal Brian Tracy ensina que o verdadeiro sucesso começa quando você se torna sua principal prioridade. Se você está cansado de viver para os outros e deseja clareza, poder e liberdade, esta verdade pode ser o seu ponto de virada. Focar em si mesmo não é egoísmo, é a chave para uma vida melhor. Nesta primeira parte vamos nos aprofundar na filosofia do foco pessoal, desvendar por que você está se perdendo e começar a construir a base para sua transformação. Não se trata de rejeitar os outros, mas de reivindicar o seu direito de ser você mesmo. Vamos começar esta jornada para o seu melhor eu. Focar em si mesmo é o ato de se reconectar com seu poder interior. Pense nisso quando foi a última vez que você colocou seus desejos em primeiro lugar. Se você diz sim constantemente aos outros, sacrificando seu tempo, energia e sonhos, está se perdendo. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas priorizam a si mesmas porque não podem dar ao mundo o que não têm. Pesquisas mostram que pessoas que se colocam em primeiro lugar são 70% mais felizes e produtivas. Pergunte a si mesmo quando foi a última vez que eu disse sim a mim mesmo, como isso está impactando minha vida. Por que o foco em si mesmo é tão importante? Porque sua vida é um reflexo do que você valoriza. Se você dedica sua energia às expectativas dos outros, está construindo a vida deles, não a sua. Brian Tracy enfatiza que você não pode amar, liderar ou crescer se não se respeitar. Pense como eu me sentiria se me tornasse minha principal prioridade. Pesquisas mostram que o foco consciente em si mesmo reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é o seu primeiro passo para a liberdade. Como começar? Reserve 5 minutos de silêncio pela manhã. Feche os olhos e pergunte-se: o que eu quero para mim hoje? Escreva um desejo: quero 10 minutos para ler ou quero me sentir calmo. Em seguida, faça uma ação que confirme essa escolha: leia uma página de um livro ou respire fundo 5 vezes. Pesquisas mostram que pequenos atos de autofoco aumentam a confiança em 40%. Pergunte-se: qual é a pequena ação que posso realizar por mim hoje? Como isso mudará o meu dia? Quando você pensa não consigo dizer não, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: diga não aos outros para poder dizer sim a si mesmo. Pergunte a si mesmo: a que estou dizendo sim quando quero dizer não? Como focar em mim mesmo me tornará mais forte? Comece aos poucos: um não, uma ação, um passo em direção a si mesmo. Se essas palavras ressoam com você, se você está pronto para se tornar uma prioridade e começar a jornada rumo à verdadeira liberdade, dê o primeiro passo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é apenas uma ação, é a sua maneira de mostrar que você valoriza o conhecimento que leva ao crescimento interior. Quantos de nós estamos prontos para focar em nós mesmos em busca de uma vida melhor? Prove que você é um deles. Inscrever-se é o seu sinal para o mundo: estou aqui para ser eu mesmo, não uma sombra dos outros. Vamos começar isso juntos. O autofoco é uma prática diária. Cada manhã é uma chance de se perguntar: o que posso fazer por mim? E dar um passo em direção à resposta. Comece pequeno: um desejo, uma ação, um momento de atenção plena. Não se trata de se tornar perfeito da noite para o dia. Trata-se de se tornar uma pessoa que honra seus sonhos e age em prol deles. Nessas escolhas nasce seu poder, sua disciplina, seu sucesso. Mas isso é só o começo. Autofoco não é egoísmo, é a base para o crescimento. Imagine acordar sentindo que sua vida é sua. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece com um passo: escolha uma ação que o coloque em primeiro lugar e faça-a. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você se concentra em si mesmo, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie. Levante-se, respire e decida: hoje eu escolho a mim mesmo. Hoje começo a construir minha melhor vida. Você sabia que 75% do seu tempo pode ser gasto fazendo coisas que não condizem com seus objetivos porque você não consegue dizer não? Brian Tracy ensina que a palavra não é apenas uma rejeição, mas uma ferramenta poderosa que lhe devolve o controle da sua vida. Nesta parte veremos como aprender a dizer não, porque isso é a chave para o foco em si mesmo e como isso fortalece sua disciplina mental. Não se trata de ser rude, mas sim de proteger sua energia e seu tempo. Vamos aprender como. Dizer não é um ato de libertação.
Pense nisso quantas vezes você disse sim quando queria dizer não. Cada sim rouba seu tempo, sua energia e a capacidade de perseguir seus sonhos. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas sabem dizer não porque entendem que seu tempo é a sua vida. Pesquisas mostram que pessoas que estabelecem limites são 60% mais produtivas. Pergunte a si mesmo a que estou dizendo sim quando quero dizer não. Como isso afeta meus objetivos? Por que dizer não é tão importante? Porque isso lhe devolve a liberdade de escolha. Brian Tracy enfatiza que cada mês as expectativas de outra pessoa é um não às suas prioridades. Pense nisso como eu me sentiria se o meu dia fosse todo meu. Pesquisas mostram que estabelecer limites reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é a sua porta de entrada para se concentrar em si mesmo. Anote uma situação em que você gostaria de dizer não, por exemplo, não quero assumir trabalho extra. Depois anote como dizer não respeitosamente: obrigado pela oferta, mas estou focado nas minhas prioridades agora. Pratique esta frase. Pesquisas mostram que aprender a dizer não aumenta a confiança em 40%. Pergunte a si mesmo: onde posso dizer não hoje? Como isso vai liberar minha energia? Obstáculos são o medo da decepção ou da rejeição. Quando você pensa não posso decepcioná-los, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: seu não é o seu sim para si mesmo. Pergunte a si mesmo: quais medos me impedem de dizer não? Como isso protegerá minhas prioridades? Comece aos poucos: um não, uma ação, um passo em direção a liberdades. Dizer não é uma disciplina. É escolher proteger seu tempo e energia. Comece hoje: um não, uma ação, um passo. Pense como eu me sentiria se meu dia refletisse minhas prioridades. Você não está aqui para agradar a todos. Você está aqui para ser verdadeiro consigo mesmo. Mas isso exige intenção. Cada manhã a chance de dizer não às distrações. Imagine terminar o seu dia sentindo que viveu para si mesmo. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: um não, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder porque sua vida merece. A cada dia que você diz não ao desnecessário, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento, não adia. Levante-se, respire e decida: hoje eu digo não para mim mesmo. Hoje eu começo a construir minha melhor vida. Você já ouviu falar que 70% das pessoas perdem o contato com sua voz interior por causa do barulho do mundo exterior? Brian Tracy ensina que sua voz interior é uma bússola que o guia em direção aos seus verdadeiros desejos e objetivos. Nesta parte veremos como ouvir sua voz interior, porque ela é a chave para se concentrar em si mesmo e como ela fortalece sua disciplina mental. Não se trata de buscar respostas fora de casa, mas sim de encontrá-las dentro de você. Vamos aprender como. A voz interior é a sua intuição que sabe o que você quer. Pense nisso: quando foi a última vez que você se ouviu? Se você silenciar sua voz para ouvir as opiniões dos outros, você perde o rumo. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas se ouvem para viver as suas verdades. Pesquisas mostram que prestar atenção a si mesmo aumenta sua confiança em 60%. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que ouvi minha voz interior? Como ela afeta minhas decisões? Por que a sua voz interior é tão importante? Porque ela é o seu guia. Brian Tracy enfatiza que sem uma conexão consigo mesmo, você está vivendo a vida de outra pessoa. Pense nisso: como eu me sentiria se minhas decisões refletissem meus verdadeiros desejos? Pesquisas mostram que prestar atenção à sua voz interior reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é a sua porta de entrada para se concentrar em si mesmo. Como começar? Reserve 5 minutos de silêncio pela manhã. Feche os olhos e pergunte-se: o que eu realmente quero? Escreva a primeira coisa que lhe vier à mente sem julgamentos: quero mais tempo para ser criativo ou quero me sentir mais livre. Em seguida, faça uma ação que apoie essa voz: leia uma página inspiradora ou dê um passo em direção ao seu objetivo. Pesquisas mostram que praticar mindfulness aumenta a clareza em 40%. Pergunte-se: o que minha voz interior está dizendo? Como posso apoiá-la? Obstáculos são o ruído do mundo exterior. Quando você permite que opiniões, redes sociais ou a correria o abafem, você se perde. Brian Tracy aconselha: crie silêncio para sua voz. Pergunte a si mesmo: o que está abafando a minha voz interior? Como posso criar silêncio? Comece aos poucos: 1 minuto de silêncio, uma ação, um passo. Se este conteúdo te inspira, se você sente que estas ideias podem te ajudar a se ouvir, faça uma pausa e inscreva-se no canal.
é gratuito, e você não tem desculpa para não se juntar àqueles que escolhem o crescimento. Inscrever-se é a sua maneira de dizer: estou pronto para ouvir a minha voz interior. Vamos lá. Ouvir a sua voz interior é uma disciplina. É uma escolha para se conectar consigo mesmo. Comece hoje 1 minuto de silêncio, uma ação, um passo. Pense como eu me sentiria se vivesse em alinhamento comigo mesmo. Você não está aqui para ser refém do barulho. Você está aqui para ser verdadeiro consigo mesmo. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de ouvir a sua voz. Imagine viver a sua vida de acordo com a sua bússola. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno, 1 minuto de silêncio, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque a sua vida merece este Rolls Royce. A cada dia que você ouve a sua voz, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento, não há dia. Levante-se, respire e decida: hoje eu me ouço. Hoje eu começo a construir a minha melhor vida. Você sabia que 85% das pessoas vivem de acordo com as expectativas dos outros, não de acordo com seus sonhos? Brian Tracy ensina que abrir mão das expectativas dos outros é a chave para se concentrar em si mesmo e criar uma vida única. Nesta parte veremos como abrir mão das expectativas dos outros, porque isso é importante para a disciplina mental, e como isso ajuda você a criar seu próprio destino. Não se trata de ignorar os outros, mas sim de seguir seu próprio caminho. Vamos descobrir como. As expectativas dos outros são correntes invisíveis que te prendem. Pense nisso: quantas vezes você fez algo porque era assim que deveria ser. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas vivem de acordo com suas próprias regras, não com as dos outros. Pesquisas mostram que seguir seus objetivos aumenta a satisfação com a vida em 60%. Pergunte a si mesmo: de quem estou correspondendo às expectativas? Como isso está interferindo nos meus sonhos? Por que abrir mão das expectativas é tão importante? Porque libera sua energia para seus objetivos. Brian Tracy ressalta que você não pode realizar seu potencial se viver para os outros. Pense nisso: como eu me sentiria se vivesse apenas para mim. Pesquisas mostram que abrir mão das expectativas dos outros reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é o seu caminho para a liberdade. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para escrever. Anote uma situação em que você está seguindo as expectativas de outra pessoa. Estou fazendo hora extra para agradar meu chefe. Depois anote sua meta: quero mais tempo para o meu projeto. Faça uma ação que apoie sua meta. Reserve 10 minutos para o projeto. Pesquisas mostram que perseguir suas metas aumenta a confiança em 40%. Pergunte a si mesmo: de quais expectativas posso me livrar? Como isso me aproximará dos meus sonhos? Obstáculos são o medo do julgamento. Quando você pensa: não serei compreendido, você se perde. Brian Tracy aconselha: viva para si mesmo, não para a aprovação. Pergunte a si mesmo: de quem tenho medo de violar as expectativas? Como abrir mão delas me tornará mais livre? Comece aos poucos, uma ação, uma meta, um passo. Deixar de lado as expectativas é disciplina. É escolher seguir o seu caminho. Comece hoje, uma ação, uma meta, um passo. Pense como eu me sentiria se vivesse a minha verdade. Você não está aqui para agradar a todos. Você está aqui para ser você. Mas isso exige coragem. Cada manhã é uma chance de escolher seus objetivos. Imagine viver a sua vida sem se importar com os outros. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno, uma ação, uma meta, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque a sua vida merece. A cada dia que você segue o seu caminho, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não há dia. Levante-se, respire e decida: hoje, eu escolho meus objetivos. Hoje eu começo a construir a minha melhor vida. Você sabia que 80% do seu tempo pode ser desperdiçado por distrações que não atendem aos seus objetivos? Brian Tracy ensina que eliminar distrações é a chave para ter foco em si mesmo e alcançar seus sonhos. Nesta parte veremos como eliminar distrações, porque isso é importante para a disciplina mental e como isso ajuda você a construir sua vida. Não se trata de se isolar, mas de proteger sua energia. Vamos aprender como.
Distrações roubam seu tempo e atenção. Pense nisso: quanto tempo você gasta no celular, em conversas desnecessárias ou em tarefas sem objetivo. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas eliminam implacavelmente as distrações para se concentrar no que mais importa. Pesquisas mostram que eliminar distrações aumenta a produtividade em 60%. Pergunte a si mesmo: o que está roubando minha atenção? Como isso está interferindo nos meus objetivos? Por que eliminar distrações é tão importante? Porque seu foco é seu poder. Brian Tracy ressalta que distrações dissipam sua energia, deixando você sem progresso. Pense nisso: como eu me sentiria se meu dia fosse livre de ruídos desnecessários? Pesquisas mostram que o foco reduz o estresse em 50%. Essa sensação é a sua porta de entrada para a clareza. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para planejar. Anote suas 3 principais distrações: redes sociais, tarefas extras, chamadas desnecessárias. Em seguida, escolha uma ação para eliminá-las: desativar notificações, desistir da tarefa ou limitar as chamadas. Pesquisas mostram que eliminar uma distração aumenta o foco em 40%. Pergunte a si mesmo: qual distração posso eliminar hoje? Como isso vai liberar meu tempo? Quando você pensa preciso responder, você perde o foco. Brian Tracy aconselha: proteja seu tempo como um tesouro. Pergunte a si mesmo: que distrações posso deixar de lado? Como isso aumentará meu foco? Comece aos poucos: uma eliminação, uma ação, um passo. Eliminar distrações é uma disciplina. É escolher focar no que importa. Comece hoje: uma eliminação, uma ação, um passo. Pense como eu me sentiria se meu foco fosse cristalino. Você não está aqui para ser refém do barulho. Você está aqui para ser o criador do seu próprio caminho. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de eliminar uma distração. Imagine terminar o dia sentindo que realizou algo importante. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: uma eliminação, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você elimina distrações, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adia. Levante-se, respire e decida: hoje, eu elimino distrações. Hoje, eu começo a construir minha melhor vida. E se eu dissesse que 95% da sua felicidade depende de quão verdadeiro você é consigo mesmo? Brian Tracy ensina que dominar o autofoco é a arte de viver em alinhamento com seus sonhos, valores e sua voz interior. Esta é a parte final da nossa jornada. E aqui combinaremos todos os elementos: priorizar a si mesmo, dizer não à voz interior, abrir mão de expectativas, eliminar distrações, em um único sistema que faz de você o criador do seu destino. Dominar o autofoco é a arte de viver a sua verdade. Vamos descobrir como fazer isso. Foco em si mesmo é a escolha de ser fiel ao seu caminho. Pense nisso: quando foi a última vez que você sentiu que estava vivendo para si mesmo? Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas se colocam em primeiro lugar para que possam mudar o mundo. Pesquisas mostram que pessoas que são fiéis a si mesmas são 80% mais felizes e produtivas. Pergunte a si mesmo: estou vivendo a minha verdade? Como o foco em si mesmo mudará a minha vida? Como alcançar a maestria? Crie um ritual matinal que reúna todos os elementos. Comece com uma prioridade: diga, eu me escolho. Diga, não a uma distração. Ouça sua voz interior, anote um desejo. Abra mão das expectativas dos outros, dê um passo em direção ao seu objetivo. Elimine uma distração, desligue o celular por 10 minutos. Pesquisas mostram que esse ritual aumenta a produtividade em 70%. Pense como eu me sentiria se vivesse em harmonia comigo mesmo. Obstáculos são o hábito de agradar os outros. Quando sua mente disser, preciso me encaixar, lembre-se, eu vivo para mim. Pesquisas mostram que 75% das pessoas se entregam às expectativas dos outros. Mas você não é assim. Pergunte a si mesmo: o que está me impedindo de ser eu mesmo? Como posso recuperar meu foco? Comece aos poucos: um ritual, uma ação, um passo. Seu ambiente é seu aliado. Cerque-se de pessoas que apoiam seu foco. Pesquisas mostram que um ambiente positivo aumenta a motivação em 60%. Pergunte a si mesmo: quem apoia minha verdade? Como posso fortalecê-la? Dominar o autofoco é a sua liberdade. Sem ele você vive a vida de outra pessoa. Com ele você é o arquiteto do seu destino. Imagine acordar com a sensação de estar vivendo para si mesmo.
Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não porque eu precise, mas porque este é um lembrete para você. Você não quer estar entre aqueles que culpam o mundo. Você quer estar entre aqueles que mudam a si mesmos de dentro para fora. A maestria é uma prática diária. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Imagine estar no auge das suas conquistas, sabendo que viveu para si mesmo. Isso não é um acidente, é o resultado da sua escolha de ser fiel a si mesmo. Comece hoje, um ritual, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você se concentra em si mesmo, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adia. Levante-se, respire e decida. Hoje, eu vivo para mim. Hoje, eu começo a construir a minha melhor vida. Você está pronto?